Gente querida do coração verde e amarelo, acompanhe mais uma edição com as informações do governo federal, do Brasil e do presidente Jair Bolsonaro. Gratidão sempre a você que deixa o seu comentário, sua opinião, participa do chat ao vivo, deixa o seu comentário nos contando de onde nos assiste, de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você nos acompanha. E lembramos, inscreva-se em nosso novo canal JB News, o link está na descrição. E vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro sobrevoou neste sábado, dia 4, áreas de Santa Catarina afetadas pelo ciclone Bomba, que atingiu a região sul do Brasil na última terça-feira, dia 30. Acompanhado pela vice-governadora Daniela Reiner, por membros da equipe de governo e por parlamentares, o presidente usou um helicóptero da Força Aérea Brasileira para verificar do alto os estragos na Grande Florianópolis, uma das regiões onde o fenômeno climático causou mortes e prejuízos econômicos. Pelo Twitter, o presidente comentou: desde mais uma catástrofe ocorrida no país, o Ministério do Desenvolvimento Regional enviou equipes da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil ao estado de Santa Catarina. Hoje, sobrevoamos a região com parlamentares e autoridades locais. O governo do Brasil intensifica o trabalho de recuperação dos estragos causados. Que Deus conforte as famílias das vítimas desta e de toda a situação que o país atravessa atualmente. Após o sobrevoo de cerca de 40 minutos, o presidente Bolsonaro se reuniu rapidamente com as autoridades locais, onde falou sobre a disposição do governo em fazer o possível para minorar o sofrimento daqueles que foram atingidos. Realmente agradecer ao senhor, aos seus ministros, aos seus secretários e aos nossos senadores e deputados, que quando nós acionamos, quando nós pedimos socorro, prontamente nos ajudaram. E nós temos aqui um exemplo da união de esforços dos representantes dos catarinenses para que a gente consiga reerguer o nosso estado e enfrentar mais essa crise que se assolou sobre nós. Nós vínhamos de uma crise de saúde, uma crise hídrica, de estiagem e há pouco tempo tivemos uma tempestade no oeste bastante... veio a chuva, né? Estava seca, veio a chuva e assolou. Agora a gente está com outra tempestade. Enfim, não nos faltam desafios para superar aqui em Santa Catarina, mas o senhor tenha certeza, presidente, que é um estado de um povo resiliente, de um povo forte, de um povo muito organizado e muito trabalhador, muito comprometido. Eu sempre digo que eu venho de uma região que se desenvolveu pelo cooperativismo, teve que se reinventar para conseguir uma matriz econômica viável e se desenvolver, e que hoje esse modelo é aplaudido no Brasil e no mundo. E é nisso que eu acredito, presidente, na união de esforços para a gente superar todas as dificuldades que a gente tem. E o senhor tem sido um exemplo de ouvir as pessoas, de nos dar atenção quando nós precisamos e de diálogo. E essa sua atitude de ter vindo até aqui nos deixa muito claro, nos deixa ainda mais claro isso. Eu quero salientar para as pessoas também que a vinda do presidente foi extremamente importante, mas que o presidente deixa aqui conosco os seus técnicos da Defesa Civil, o Ministério da Agricultura está nos dando toda a atenção também, desenvolvimento, cidadania, todos os ministérios estão nos dando toda a atenção necessária e nós agradecemos muito. Quero deixar o Estado mais uma vez à sua disposição, presidente. A nossa casa é a sua casa. Viemos a Santa Catarina para termos contato direto com o que realmente aconteceu com esse ciclone, trazendo desconforto e mortes para alguns dos nossos irmãos aqui em Santa Catarina, e dizer a todos que o nosso governo, em especial através do Ministério do Desenvolvimento Regional, que temos à frente aqui o Rogério Marinho, estamos à disposição para que for possível minorar o sofrimento daqueles que foram atingidos. E, obviamente, nos solidarizarmos aos familiares daqueles que perderam suas vidas. O presidente Jair Bolsonaro teve um momento de comemoração do 4 de julho,
data nacional dos Estados Unidos, independência dos Estados Unidos. Um encontro na residência do embaixador norte-americano. O presidente publicou uma foto dos presentes com a seguinte legenda: comemoração do 4 de julho, independência dos Estados Unidos. Residência do embaixador Lorenzo Harris, adido de Defesa dos Estados Unidos. General Ramos, ministro da Secretaria de Governo do Brasil. General Fernando, ministro da Defesa. Todd Chapman, embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Jair Bolsonaro, presidente da República. Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores. General Braga Neto, ministro da Casa Civil. E Almirante Rocha, secretário de Assuntos Estratégicos. Muito bem, os Estados Unidos são o principal modelo para o Brasil atualmente, é a maior potência mundial, democrática e à frente da maioria dos países em várias áreas, sem falar, é claro, da parceria comercial e em outros setores com o Brasil. Importante essa proximidade. E depois da repercussão das afirmações da esposa de João Dória, quando disse que não devemos dar comida a mendigos, não faltaram comparativos entre o que Bia Dória disse e os gestos da primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro. A esposa do presidente da República tem discretamente feito várias ações em prol de necessitados, principalmente na região metropolitana de Brasília. Além, é claro, de sua visível defesa aos portadores de necessidades especiais. E quem comentou foi a ministra Damares, incluindo a publicação de uma nota que diz o seguinte: a população em situação de rua precisa de políticas públicas bem definidas. Essa condição, que desnuda o ser humano da sua dignidade, precisa ser enfrentada com projetos que efetivamente promovam a saída da situação de rua. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos está ciente disso e tem trabalhado propondo aos estados e municípios um caminho para mudar essa história. Mas enquanto esses projetos não estão implementados, a primeira ação que precisamos pensar, não a única, é dar a essas pessoas o que comer. É correto sim dar marmitas às pessoas em situação de rua. E ainda abrigo, moradia, dignidade, termina a nota do Ministério de Damares. O juiz Itagiba Catapreta Neto, da 4ª Vara da Justiça Federal, arquivou nesta sexta-feira, dia 3, uma ação popular que solicitava a suspensão da indicação do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, para o cargo de diretor do Banco Mundial. A ação foi movida pelo deputado Ivan Valente, do PSOL, e pelo advogado Marivaldo Pereira. Em sua decisão, o magistrado disse que a ação parte da indignação dos autores e de reportagens de veículos de imprensa e postagens em redes locais, na suposição de que reflitam a realidade. E o juiz deu um corretivo ao deputado do PSOL e ao advogado. Patrulhamento ideológico não é papel do Poder Judiciário, declarou o juiz Catapreta. Depois de José Serra ser denunciado pela Operação Lava Jato em São Paulo e ter sofrido um mandado de busca e apreensão, o presidente do PSDB no estado, Marco Vignoli, divulgou notas sobre a operação e disse ter absoluta confiança no senador. O PSDB de São Paulo defende a ampla e irrestrita investigação dos fatos sempre que houver questionamentos envolvendo recursos e agentes públicos. Ressaltamos nossa absoluta confiança no senador José Serra, na sua história e conduta e na justiça, onde as ações serão devidamente esclarecidas. Isso não esconde 40 milhões de reais em contas na Suíça, não é? E também quer dizer o seguinte: os tucanos não acreditam na investigação. Ocorre que isso é temeroso para os tucanos. A investigação até aqui apontou isso contra o senador José Serra. Já sabemos a situação de Aécio Neves, agora José Serra, e daqui a pouco o negócio chega em Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do Brasil. Biografias, gente, biografias indo para o ralo. Fazer o quê? Muito do dinheiro do povo brasileiro já foi para o ralo faz tempo.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, publicou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que constatou que 38,7% dos domicílios do Brasil receberam algum auxílio relacionado à pandemia de coronavírus. O valor médio pago a esses domicílios foi de R$ 847 com o auxílio emergencial e a complementação do governo no Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda. O percentual de domicílios auxiliados é maior no Norte, 55%, e Nordeste, 54,8%, e menor no Sul, 26%. Centro-Oeste, 36,7% e Sudeste, 31,3%, ficaram mais perto da média nacional. Ao todo, 26,3 milhões dos 68 milhões de domicílios brasileiros foram contemplados com o auxílio emergencial. A nova ponte Brasil-Paraguai é uma obra grandiosa que transformará a logística entre os dois países e está avançando. A ponte era aguardada há décadas e agora finalmente está saindo do papel. Um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal sobrevoou recentemente a obra. As imagens foram compartilhadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Twitter, mostrando o andar da obra que já tem seus pilares em andamento. A obra será entregue pelo governo Jair Bolsonaro em 2022. A nova ponte vai concentrar o transporte de cargas e desafogar o fluxo de veículos pesados na Ponte da Amizade. A nova ponte está sendo construída nas proximidades do Marco das Três Fronteiras, ligando Foz do Iguaçu, no Paraná, à cidade paraguaia de Presidente Franco. Batizada de Ponte da Integração Brasil-Paraguai, a segunda ponte internacional sobre o Rio Paraná já está com mais de 22% de desenvolvimento. O trabalho envolve mais de 350 funcionários. O ritmo está bem acelerado na margem brasileira do rio, com estruturas bem visíveis. É importante, não esqueça de fazer sua inscrição em nosso novo canal, JB News, link na descrição. E não esqueça de acionar o sininho de notificações para receber nossas atualizações. Solidariedade. Palavras escritas em 1982 e publicadas na revista Seleções contam o seguinte: entre os passageiros habituais daquele ônibus que levava os trabalhadores, havia dois excepcionais, um menino e uma menina, que iam para a escola especial. Certo dia, por ter lido a respeito de um torneio olímpico de atletismo para deficientes, o motorista perguntou-lhes se pretendiam concorrer. A gente queria, explicou a menina tristonha, mas nós dois moramos em apartamentos e não temos lugar onde treinar. Na manhã seguinte, o motorista do ônibus encostou o ônibus na parada e abriu a porta. Antes, porém, que as crianças pudessem entrar no veículo, ele gritou: corram atrás de mim até a outra esquina! E deu partida. Enquanto os dois corriam pela calçada, o ônibus os ultrapassou, buzinando para os incentivar. No final do quarteirão, eles entraram, corados e felizes com o treino matinal. Durante 2 semanas, repetiu-se a mesma coisa. Os demais passageiros logo se tornaram treinadores e torcedores, oferecendo sugestões e prestando apoio geral. A última salva de palmas, na manhã após a competição, foi a mais sonora e se destinava também ao engenhoso motorista. Seus protegidos haviam conquistado o 2º e o 3º lugares na prova de 50 metros. Pequenos gestos, grandes resultados. Uma ideia simples que produziu não só o incentivo às crianças, mas também motivação para os passageiros. Podemos imaginar que, ao chegarem em seus locais de trabalho, os passageiros estavam com outra disposição e, por certo, contagiariam seus demais colegas. A iniciativa do motorista foi saudável e produziu resultados positivos. Assim também ocorre com as más ideias. Por essa razão, convém que sempre analisemos nossos pequenos gestos sob esse ponto de vista.
O fato de serem pequenos não impede que provoquem grandes resultados, tanto para o bem quanto para o mal. A decisão cabe a nós. Embora não baste apenas não fazer o mal, evitá-lo já é um grande passo. Começando por evitar o mal, logo estaremos fazendo o bem. E quando o bem se tornar um hábito tão voluntário quanto o de respirar, estaremos bem próximos da felicidade real. Pense nisso. Um ótimo domingo e fique atento, vem aí muitas novidades. Que Deus abençoe a você, a sua família e o nosso Brasil.